É isso, às 4h36. Muita atenção você ouvinte da Verdinha, muita atenção você telespectador da TV Diário. A partir de agora você vai acompanhar um pouco do projeto Assombros e Memórias. O que é esse projeto? 2 professores de história resolveram se juntar para contar a história da nossa capital cearense através dos túmulos, dos mausoléus do cemitério São João Batista, que é o mais antigo aqui de Fortaleza. E olha, eu fiquei impressionado com a quantidade de histórias e de lendas urbanas que circundam aquele espaço. Você vai conferir tudo a partir de agora. Fundado em 1866, o cemitério São João Batista, localizado entre os bairros Centro e Jacarecanga, em Fortaleza, abriga parte da história do município, muitas vezes esquecida pelas novas gerações. Foi aí que 2 professores resolveram fazer um resgate desta memória através de aulas sensoriais. Um deles é o historiador Sandoval Matoso, que explica como tudo começou. A ideia surge a partir da necessidade de ocupar a cidade. Ali por volta do 2021, a gente começa então a se inquietar como nós fortalezenses muitas vezes não conhecemos a nossa história, não ocupamos os lugares. Se eu não conheço a história, outro vem em conta, se eu não ocupo os espaços, outros ocupam ou até fica abandonado. Então é nessa inquietação que surge a ideia. Liguei para o Thiago Roque, amigo meu, professor de filosofia e de história. Por que a gente não faz uma aula no cemitério? Uma aula de história, de filosofia, que busque valorizar a nossa gente, a nossa cultura, os nossos patrimônios e a partir dessa experiência contar também a história dos vivos e dos mortos e perceber que Fortaleza ela é sim esse lugar de disputa, é sim esse lugar de memória, é sim esse lugar também de assombros, seja a cultura popular com seus causos, as lendas urbanas, mas também esse assombro do que é o dilema de viver. Dentre as personalidades sepultadas no São João Batista estão o herói Dragão do Mar, os políticos Virgílio Távora, senador Pompeu, Barão de Studart, Quintino Cunha e Caio Prado. E agora a gente vai conversar com mais um dos idealizadores do projeto, que é o professor Thiago Roque. Ele é filósofo e historiador e vai nos ajudar a entender de que forma essas figuras que estão sepultadas aqui no cemitério São João Batista ajudam a contar a história de Fortaleza, né, Thiago? Exatamente. Quando você anda pela sua cidade, você se depara com o nome das ruas, das praças, dos bairros e muitas vezes você não tem noção de quem seja. A oportunidade de estar no cemitério São João Batista, você além de conhecer essas personalidades, você acaba também entendendo qual foi a sua importância e o legado deixado por ela em vida. E que é materializado em seus túmulos, jazigos e mausoléus. O que vai acontecer? A cidade ela vai ser construída a partir da interferência dos homens, por isso que a gente cita o Augusto Conte, né? A cidade sempre será governada pelos vivos e pelos mortos. E aqui a gente pode observar também muitos mausoléus e muitos túmulos que são bem elaborados, né? Que para aquela época era sinônimo de riqueza, de poder. Como é que isso foi mudando ao longo dos anos, Thiago? Bem, existem vários fatores, tanto sociológicos como históricos, que explicam essas mudanças. Mas se a gente pegar principalmente ali o século XIX, nós vamos ter um momento em que as pessoas eram enterradas principalmente dentro de igrejas. Quando você vai pegar ali 1822, começam os processos de higienização das cidades e aí começa a construir os cemitérios. Então uma forma de deixar, digamos assim, materializada a imponência e todo o poder dentro de um sentido de status quo falando, era comum, inclusive, que algumas pessoas deixassem seus testamentos para gastar todas as suas fortunas na construção de mausoléus, de jazigos, que ficassem exatamente o quê? Eternizados até os dias de hoje, como nós temos aqui o exemplo no cemitério São João Batista. Um dos primeiros túmulos e que chama muita atenção é o do ex-senador Virgílio Távora, que possui argolas. Thiago explica o porquê. A perspectiva de que um dia, né, o Salvador retornará e que o juízo final será decidido por ele. As argolas é uma referência exatamente ao momento em que Jesus Cristo estaria retornando e que as almas seriam libertas para a eternidade na morada do Senhor. O espaço também abriga lendas urbanas, como da menina Lúcia, que faleceu aos 2 anos em 1917. O seu túmulo recebe brinquedos, doces e agradecimentos a graças alcançadas. Existem 2 hipóteses, uma de que ela teria morrido por questão de inanição, o contexto é muito próximo ali à seca do 15, e outra de que ela teria morrido de forma misteriosa ao brincar em uma região de mata próxima à sua residência. Esse mistério também traz um pouco desse misticismo e da lenda que gira em torno da menina Lúcia. A verdade é que
é um dos túmulos de maior peregrinação e de respeito. Por quê? Porque as pessoas que vêm, elas têm a crença, elas têm a fé de que a menina Lúcia é capaz sim de conceder graças. A edição da aula que acompanhamos contou com cerca de 100 pessoas. Um deles é o programador João Marcelo, que foi atraído pela curiosidade. Eu gosto de conhecer a história da cidade, né? Gosto de conhecer os lugares mais famosos aqui da cidade. E eu também gosto dessa ambientação gótica, né? Eu gosto de histórias de terror também, então casou as duas coisas. O que é que você achou de mais interessante nessa visita, nessa aula, né? A gente vê na caminhada até aqui o túmulo de várias personalidades de Fortaleza. Você vê desembargador Moreira, você vê Vigílio Távora, você vê vários nomes, né? Que a gente só conhece de ruas e você vê que aqueles foram pessoas de verdade. A visita noturna ao cemitério não atrai apenas jovens. O casal de aposentados Maria Célia e Eduardo Augusto também aproveitaram para conhecer um pouco mais da história do local. Olha, eu acho importante, né? Porque aqui estão restos mortais de tanta pessoa que a gente conheceu, que fizeram parte da história, porque eu posso até falar do Vigílio Távora, né? A família do Vigílio Távora, que na nossa época era muito importante, era um homem muito digno. E a gente veio, porque a gente já faz parte, não sabe, desse projeto. Sempre quando tem os passeios, eles comunicam. Se você quiser, você vem, tá entendendo? Seu Eduardo, o senhor já tinha vindo no cemitério assim à noite? Não. Eu tô com vontade de ficar por aqui. Não tem medo, não? Não, eu tenho não. Eu tô acostumado. Ô, seu Eduardo, queira ficar não, meu filho, queira não. Vixe Maria, rapaz, eu fiquei com medo, viu? Não sei vocês, mas eu que fui, fiquei assim tremendo um pouquinho, né? Mas tá aí, projeto muito bacana, agradecer aos professores Sandoval, ao Thiago Roque, também ao Samuel, que é um contador de histórias, que está envolvido nesse projeto e faz um trabalho muito bacana lá no Instagram. Obrigado, pessoal, esse é o Assombros e Memórias, no quadro Seu Bar é Nosso, aqui da nossa Hora da Verdinha.